Desde o início da semana, após decisão da Justiça, a obra de um condomínio fechado localizada na Estrada Velha, sentido Alovat, foi embargada. A ação aconteceu após investigações e abertura de processo por parte da Procuradoria do Trabalho, após um acidente de trabalho que tirou a vida de um homem no último dia 22. Os peritos identificaram que não havia nenhuma estrutura de segurança no local, gerando riscos a outros funcionários também. Segundo o procurador de Umuarama, a ação foi quase que imediata devido à gravidade. Teve o conhecimento do acidente de trabalho e isso foi comunicado pelo Corpo de Bombeiros. O nosso perito da Procuradoria compareceu ao local, verificou que de fato havia a inobservância de normas trabalhistas. O acidente aconteceu na quarta, na quinta-feira já tinha um laudo pericial confeccionado. Então o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública na sexta-feira, requerendo o embargo parcial da obra, especificamente onde havia esse serviço de escavação, e essa tutela ela foi deferida no sábado, então hoje a gente tem o embargo da obra. A partir disso, o processo continua, podendo haver geração de multas e o pagamento de uma indenização de dano moral coletivo, devido à revolta de toda a sociedade, visto que é claro o risco ali imposto. Toda obra possui um sistema de gerenciamento de riscos, mas, segundo o procurador, todos tinham conhecimento desses riscos. No entanto, nada foi feito para impedir o acidente, que era totalmente evitável. Toda atividade de escavação numa certa profundidade tem que tomar muito cuidado porque existe esse risco de desabamento. Isso é um risco conhecido, é um risco que estava inclusive no próprio programa de gerenciamento de risco da empresa e não houve observância de normas trabalhistas e foi por isso que o acidente aconteceu. Uma escavação profunda ali de quase 8 metros de profundidade. Então, havia novo risco de desabamento, foi por isso que a gente entrou com a medida judicial pedindo a paralisação das atividades nesse local, porque havia o risco de novo desabamento, novo acidente envolvendo os trabalhadores, também no caso do resgate trabalhador, os próprios bombeiros correram risco ali, porque a situação realmente era descumprimento da lei. Para orientar os construtores, o Ministério Público do Trabalho chegou a produzir uma cartilha com as normas, os riscos e como podem ser evitados os acidentes. O material foi produzido por meio de multas aplicadas às empresas. A responsabilidade ou atividade de construção civil, por lei, ela tem que dimensionar os riscos dessa construção e tem que fazer um programa de gerenciamento de risco justamente para prever aquilo que vai acontecer na obra, se vai ter trabalho em altura, se vai ter escavação, quais são os equipamentos de proteção individual desses trabalhadores, quais são as medidas de proteção coletiva. Então, esse programa de gerenciamento de risco ele é obrigatório para as empresas. Elas têm que elaborar e, no caso, havia. As construtoras fizeram esse programa de gerenciamento de risco. Esse risco era um risco previsto, só que não foram adotadas as medidas necessárias para prevenir eventual desabamento ali ou para fazer o escoramento na escavação. O Ministério Público do Trabalho fica localizado na Rua Floraí, numeral 4281, próximo ao Bosque do Índio. Eles trabalham por meio de denúncias que podem ser feitas diretamente pelo site www.mpt.mp.br de forma anônima ou sigilosa. O Ministério Público do Trabalho atua mediante denúncia, mediante provocação. No entanto, como a atividade de construção civil historicamente, ela vem trazendo situações de acidente de trabalho, a gente também tem uma atuação preventiva.